Tá? E JK ganhou com o seguinte slogan, a seguinte defesa: 50 anos em 5. Eu vou desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos que eu ficar no governo, tá bom? Ele adotou uma política nacional de desenvolvimento, um plano de meta, a gente tem uma meta, a gente tem que seguir ela, e colocou o projeto de construção de Brasília, tá bom? A nova capital do Brasil, no centro do Brasil. Para que isso? Primeiro, estratégico, você está no centro, você é mais difícil de ser atacado, né? Não tem nem acesso por mar. E para desenvolver o Centro-Oeste, porque essa construção de Brasília desenvolveu aí Goiás, desenvolveu Mato Grosso, tá bom? Porque as pessoas foram para lá trabalhar. E isso gerou desenvolvimento. Desenvolveu rodovias, tá bom? Mas teve um probleminha, tá? Um probleminha muito grande. Como que ele fez isso? Através de empréstimos. Empréstimos com quem? Com o exterior. E esses empréstimos, gente, acabaram gerando vários problemas no Brasil. O Brasil ficou endividado. Ah, nós temos dinheiro sim, mas esse dinheiro não é nosso, a gente vai ter que pagar. Aumentou a inflação no Brasil ficou imensa. O que é a inflação? É um aumento de preços. Vocês têm visto isso? Principalmente no supermercado hoje em dia. A inflação com essa pandemia aumentou muito, principalmente nos alimentos. Quem não comentou aí do aumento do preço do arroz? Bom, essa inflação aqui foi muito grande e aumentou também as desigualdades sociais. Muita gente lucrando, quer dizer, pouca gente lucrando e ficando rica, e aí os pobres com uma situação de vida muito complicada. Então, esse foi o governo JK. Importante de lembrar aqui, grandes empréstimos, tá bom? Esse plano de metas para desenvolver o Brasil e Brasília, porque Brasília tá lá até hoje, né, gente? Uma cidade planejada para ser a capital do Brasil. Saiu Juscelino Kubitschek, que deixou uma dívida imensa, deixou uma inflação muito grande, uma desigualdade muito grande, e entrou um cara chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele ganhou e ficou conhecido já no programa na campanha de governo dele como o presidente Vassourinha. Ele trazia uma música de campanha chamada Varre, Varre, Vassourinha, e ele trazia uma vassoura, e ele dizia o seguinte: ele ia varrer a corrupção do Brasil. A ideia dele era varrer a corrupção do Brasil. Ele entrou, ele restringiu os gastos do governo, quer dizer, o governo vai gastar menos, congelou salários, aumentou o preço do pão e do combustível. Gente, para quem já não tem dinheiro, pensa aí, aumento de pão e combustível, tá bom? E teve uma popularidade muito baixa, a população não gostava dele, porque esse congelamento de salários, essa restrição de gastos que fez com que diminuísse salários, inclusive dentro do governo, né, entre funcionalismo público. Ele fez umas coisas absurdas, como proibir biquíni, uso de biquíni nas praias, tá? Em nome de uma situação mais conservadora, de proibir que as pessoas demonstrassem afeto em público, como beijo, um abraço, e com isso ele ficou muito impopular. As pessoas não gostaram dele e o governo dele não durou nenhum ano, porque ele não conseguiu. Então ele renunciou à presidência no mesmo ano que ele assumiu, em 1961. Foi o presidente que durou menos tempo no Brasil, tá? E ele renunciou achando que as pessoas iam pedir para ele voltar, mas não. As pessoas ficaram felizes com o vice dele e quem assumiu foi João Goulart, ficou conhecido como Jango, que era o vice de Jânio Quadros. Então essa renúncia de Jânio Quadros aqui foi um tiro que saiu pela culatra. Ele achou que iam pedir para ele voltar e não pediram, e assumiu o vice dele, João Goulart, que era o Jango, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas eleições para vice. Os vices, gente, era diferente, não é que nem hoje que o presidente escolhe o vice dele e a gente vota na mesma chapa, não. Tinha uma chapa para presidente e uma chapa para vice. Então, às vezes, o vice era de um partido e o presidente de outro. Então, o João Goulart, ele tinha umas ideias diferentes do Jânio Quadros, tá bom? Primeiro, o João Goulart, ele tinha umas ideias um pouquinho mais populares, um pouquinho mais sociais. Então, ele tinha o apoio aí dos sindicatos e dos movimentos estudantis, que na época eram muito fortes, tá bom? Ele chegou com uma ideia de reforma de base. O que é essa reforma de base? A reforma de base é uma reforma na base do Brasil, é fazer uma reforma agrária com mais distribuição de terras, é fazer uma reforma social, é fazer uma reforma na educação, uma reforma na saúde, aonde todos pudessem ter acesso, aonde ficasse melhor, tá? Com isso, as pessoas ficaram com medo, tá?
ficaram com medo dele ser comunista, dele estar trazendo o comunismo para o Brasil. E a primeira coisa que a legislação, o Congresso tentou, foi restringir o poder dele. Como fazer isso? O Brasil deixou de ser presidencialista e se tornou parlamentarista. O que significa isso? Que teria um primeiro-ministro, além de João Goulart, que era o presidente, e de fato quem mandaria aí seria esse primeiro-ministro, tá? Mas essa promessa das reformas de base, esses discursos do Jango, foram demais. Os Estados Unidos começou a ver Jango como uma ameaça de comunismo e o Brasil começou a ver Jango como uma ameaça de comunismo. E devido a isso, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, porque essa aula já está ficando muito longa, eles depuseram, tiraram Jango do poder e instauraram a ditadura militar. Por quê? Com a visão de que o Jango estava se aproximando das ideias comunistas. Como isso aconteceu, a gente conversa na próxima aula. Mas o Jango foi o último presidente democrático. Essa ideia dele de reformas de base, de uma igualdade social, que se fez pensar num presidente que estava se aproximando do comunismo e que, para parar ele, o exército, com uma aproximação com os Estados Unidos, que era o líder capitalista, deram um golpe e se iniciou a ditadura militar. Nós vamos ter 2 aulas sobre ditadura militar, tá bom? E aí, quando tiver a segunda aula, nós vamos ter uma aula ao vivo. Por quê? Porque é um assunto complexo, é um assunto difícil, então a gente vai precisar dividir isso nessas 2 aulas e mais essa aula ao vivo, que eu conto com a presença de vocês quando a gente marcar, tá bom? Sobre essa parte de democracia foi isso, é muito extenso sim, porque foram vários presidentes, se precisar assistam o vídeo de novo, é importante saber o que aconteceu com cada um, e agora a gente vai partir para as atividades, tá bom?